Números 14. Irmãos, vamos ler do 1 em diante, para nós entendermos melhor o texto. Então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz. E o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação disse: Ah, se morrêssemos na terra do Egito, se morrêssemos neste deserto. E porque nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa, não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: Levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todos o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram seus vestidos e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Então disse toda a congregação que os apedrejassem com pedras. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação e a todos os filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés: Até quando me provocará este povo? E até quando me não crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? Com pestilência o ferirei e o rejeitarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este povo. E o tema do nosso estudo hoje é o pecado da murmuração. Pecado da murmuração. O que é murmurar? O que vocês entendem por murmuração? Reclamando, que mais? Descontente, que mais? Olhando só para o negativo, que mais? O que mais vocês entendem sobre murmuração? Descontente com a situação. Vocês já procuraram no dicionário o que significa murmurar? Alguém já teve essa curiosidade de ir para o dicionário? Murmurar, e também nos textos bíblicos, o verbo murmurar traduz vários termos hebraicos e gregos que basicamente significam resmungar, sussurrar um discurso semi-articulado ou simplesmente dizer interiormente. Quando a gente vai para o dicionário, a gente fica até surpreso, né? Com o significado da palavra murmurar. Então, a murmuração é basicamente resmungar, sussurrar, e muitas vezes interiormente. Vocês estão vendo que o murmurar, ele é algo que eu posso fazer que ninguém saiba que eu estou fazendo? Mas a murmuração é algo que desagrada muito o coração de Deus. E aqui no texto que nós lemos, nós vemos que o povo, ele pagou por causa da murmuração. Ele já vinha com esse hábito de murmurar. Era um povo que desde o começo ele já vinha com esse hábito. E o que acontece, irmãos? Então, sabe o que é murmurar? É aquele buchistinho que muitas vezes a gente faz. Quando, às vezes, alguém está falando algo que nós não gostamos e nós ficamos assim, mas eu não acho que é isso, não. Eu acho que não é por aí, não.
Às vezes nós nem expressamos para outras pessoas, mas dentro do nosso coração, a gente não concordo com isso aí não. Né? Não é bem assim não. Ele está falando aí, mas não é isso não. Outras vezes nós cochichamos, sussurramos com os nossos. Você está vendo? Está falando ali, mas eu não concordo com isso não. E qual é o problema? Qual foi o problema disso no meio da nação de Israel? Porque o que eles faziam ali ia fazendo com que as pessoas ficassem infladas contra seus líderes, contra a liderança, contra Moisés. E ficando contra Moisés era automaticamente contra Deus, porque Moisés estava fazendo exatamente o que Deus tinha mandado ele fazer. Quem estava mostrando o caminho para o povo era Moisés, mas quem estava acima de Moisés era Deus. Então, vocês vejam que a murmuração ela foi atingindo alturas muito graves. E aí, nós vamos ver por que, então, que a murmuração, o bochicho, né? Aquilo que a gente faz, aquele discurso de quando a gente não aceita algo, né? A gente prepara na nossa cabeça e, às vezes, a gente sussurra para outras pessoas para convencê-las do nosso discurso, como ele é prejudicial quando isso é usado de uma maneira errada. E aqui, o murmurar foi gravíssimo diante de Deus. Então, nós vamos ver por quê. E o primeiro ponto está no versículo 3. Porque mostra a ingratidão. Olha o que diz no versículo 3. E porque nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada? O que está relatando nesse texto? Esse texto é quando Moisés manda os 12 espias espiar a terra. E aí eles voltam dizendo, a terra é boa, mas é difícil entrar lá. Já tem um povo morando lá e essa terra é difícil. Então, dos 12 que voltaram, 10 vieram dizendo que o lugar era bom, mas não tinha como chegar até ele. Nós sabemos que só Josué e Caleb vieram com uma visão diferente. E aí, então, quando eles voltam, esses espias, e a gente sabe da história, que eles voltam trazendo algumas frutas, algumas coisas de lá, mostrando que a terra era boa mesmo, que as coisas lá produziam bem, mas que, né, se começa, então, esse burburinho, essa murmuração no meio do povo. E por que é tão grave a murmuração? Então, o primeiro ponto é porque mostra a ingratidão. Olha o que acontece com eles. Eles se voltam contra Deus. Por que nos traz o Senhor, né, a esta terra para cairmos à espada? Então, eles começam a ouvir o que os espias estavam falando e eles começam com isso. Mas Deus nos tirou de lá para a gente morrer aqui. Então, irmãos, a murmuração, ela nos leva à ingratidão. Por quê? Porque eles já tinham visto o quanto Deus já tinha feito por eles. Eles viram as pragas no Egito. Eles viram o maná caindo do céu. Eles viram o mar se abrir. Eles viram brotar água da rocha. Olha quanta coisa esse povo tinha visto Deus providenciando para eles. E aí, ao invés deles dizer, mas tudo bem, se Deus nos tirou lá do Egito da forma com que tirou, Ele vai nos dar a terra prometida, né? Não, porque Deus nos tirou de lá do Egito para a gente morrer aqui à espada. Eles foram totalmente ingratos com Deus.
Eles não levaram em conta tudo que Deus já tinha feito por eles. Irmãos, quando nós murmuramos dos problemas, das lutas, das dificuldades, que é normal nós passarmos, nós podemos cometer ingratidão. E a pior ingratidão é contra Deus. Aqui eles estavam sendo ingratos com Deus. E muitas vezes nós murmuramos e não nos tocamos que nós somos ingratos. Ingrato com as pessoas e muito pior ainda, às vezes, ingratos com Deus. A gente esquece o que Deus já fez por nós. De quanta coisa Deus já nos livrou. Mas acontecer algum problema, uma dificuldade, algo mais, que nós começamos a murmurar. Mas por que Deus está permitindo isso comigo? Por que eu estou sofrendo? Porque quando eu estava no mundo parecia que eu não sofria. Não sofria? Será que não? A gente esquece quando a gente chegou até Jesus, como a gente estava. E outra, irmãos, quando a gente estava no mundo, não havia guerra contra a nossa vida. Mas a partir do momento que a gente aceita Jesus, começa uma guerra espiritual pela nossa vida. Então, eles simplesmente esqueceram da onde eles estavam, como escravos no Egito, o que Deus tinha feito para tirar eles do Egito. E aí agora, não, porque não já se viu. Irmãos, nós muitas vezes somos igualzinhos. E isso é terrível. Deus, Ele vê a nossa ingratidão. Porque, em último estágio, a murmuração é uma falta de fé. Deus já não nos livrou de tantas coisas. Ele não vai continuar. Ele mudou. Ele não vai continuar agindo da mesma forma pela nossa vida. Então, a murmuração nos leva à ingratidão, a sermos ingratos. Em a última instância, a ingratidão com Deus. É a falta de confiança naquele Deus que fez tanto. Ele vai deixar de fazer, será? Ele perdeu o seu poder, para nós murmurar. E, de repente, irmãos, nós vamos contaminando outros com a nossa visão de pessimistas. É a visão pessimista. É aquela visão que não consegue olhar e dizer, não, está ruim, mas Deus vai agir, as coisas vão melhorar. Essa é a visão do otimista. Ele olha além do caos. O pessimista, ele só vê o caos. E é este o problema, irmãos. Porque se nós tivermos uma visão pessimista das coisas, nós vamos murmurar e sermos ingratos com Deus. Porque nós vamos achar que, Deus não está fazendo nada. Deus não está vendo o que eu estou passando. Deus, onde está Deus nesse negócio? Então, por que o murmurar é tão grave? Porque mostra a ingratidão. E eles chegam ao ponto de dizer, por que Deus nos tirou lá do Egito? Se nós vamos ver, irmãos, desde que Deus chamou Abraão, desde o chamado de Abraão, Deus sempre falou para Abraão, você vai para uma terra que mana leite e mel, uma terra boa, a terra do Filisteu, do Jebuseu, todos aqueles nomes lá. Deus sempre deixou claro que o lugar era bom, mas que haveria luta para conquistar aquele lugar. Ela já era uma terra habitada. Eles teriam que tomar aquela terra. Entende, irmãos?
Deus nunca escondeu isso, nem de Abraão, nem de Isaac, nem de Jacó. Deus nunca não mostrou esse lado para o seu povo. Quando eles saíram do Egito para Moisés, Deus também fala, vocês vão para uma terra que manda leite e mel, mas lá tem um monte de gente que vocês vão ter que tirar de lá primeiro. Irmãos, toda conquista exige luta. Toda conquista. E o Antigo Testamento é uma sombra do Novo Testamento. E como que eu posso dizer que essa história do povo é uma sombra? Irmãos, todos nós queremos chegar no céu, não queremos? Todos nós queremos chegar na terra prometida, que é a Nova Jerusalém. Mas existe uma luta até chegar e tomar posse. Vai haver o Jebuseu, o Filisteu, o Eteu no nosso caminho, irmãos. Não é fácil. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Até eu chegar lá, eu vou ter que trilhar um caminho de lutas. De lutas. Deus nunca escondeu isso, nem do povo aqui, nem de nós. Mas a certeza que nós temos é que o Senhor está conosco. E isso deveria ser o suficiente para nós. Se o Senhor está conosco, tudo certo. Eu não me importo. Eu sei que o Senhor está conosco e eu vou seguir em frente. O murmurar mostra a ingratidão. Será que a gente tem murmurado? Como nós temos reagido quando as coisas não saem como nós achamos ou como nós gostaríamos que elas deveriam sair? Como tem sido a nossa posição, irmãos, diante disso? Como nós temos nos portado? Quando a notícia não é tão boa quanto aquilo que se esperava. Qual a notícia que o povo esperava dos espias? Não, vamos chegar lá, a terra é boa, vamos preparar para entrar na terra, está tudo certo. Essa era a notícia que eles esperavam. A notícia que veio, a terra é boa, é como diz que é, só que o povo que está lá vai lutar para não sair de lá. E aí, ao invés deles dizer, não, mas até que nos deu a vitória a Deus, vamos para cima do povo. Mas que Deus fez nos tirar do Egito para a gente morrer aqui? Irmãos, olha, e às vezes a gente fala, mas povinho, mas nós somos assim também. Deus já nos livrou de tantas coisas, não é? Deus nos deu a vitória em tantas coisas já, mas surge um problema, e o problema às vezes não é resolvido rapidamente, ou não da forma que a gente gostaria, nós já começamos a murmurar. Mas Deus não está me ouvindo, eu oro, Deus não me responde, porque as coisas não saem. Vocês estão vendo que, ao invés da gente ver ver o bom, a gente olha com olhar negativo sempre as coisas. O povo aqui olhou com olhar negativo. Então, irmãos, cuidado para você não ser ingrato com Deus. A murmuração nos mostra a ingratidão do nosso coração. Porque aí a gente se volta contra quem está nos dando a direção. Por que murmurar é tão grave? Porque gera rebelião. Versículo 4. E diziam uns aos outros, levantaremos um capitão e voltaremos ao Egito. Então, a murmuração nos gera rebelião. Eles começaram a dizer, nós vamos tirar Moisés. Moisés não serve mais para nós.
chega de Moisés, nós vamos levantar uma outra pessoa, e ao invés de nós irmos para a terra prometida, nós vamos voltar lá para o Egito. Olha só, onde eles estavam com a cabeça. No Egito eles eram escravos, irmãos. Eles não tinham liberdade para nada. Mas eles, na hora da murmuração, eles se rebelaram contra Moisés, contra Deus, contra quem os estava guiando à terra prometida. Então, a murmuração nos cega a tal ponto que, de repente, a gente começa a gerar rebelião. Ah, não vou mais na igreja. Não vou mais na igreja. Eu não vou mais orar. Eu não vou mais orar porque eu estou pedindo e parece que Deus não me responde. Então, irmãos, lá no Egito era melhor, será mesmo? O Egito era escravidão, a sentença era a morte. Então, será que o Egito era melhor mesmo? Mas a murmuração nos cega a tal ponto da gente achar que ser escravo é melhor do que ser livre. Então, nós precisamos ter esta consciência, irmãos. O Egito estava nos planos de Deus para o seu povo? Não, irmãos. Quando ele chamou Abraão, ele diz que ele sempre prometeu a Canaã para Abraão. O Egito não fazia parte do plano de Deus. Então, como que o povo foi parar no Egito? O povo foi parar no Egito por uma decisão errada dos irmãos de José. Não foi Deus que quis que o povo se tornasse escravo do Egito. Foram os irmãos de José que venderam ele e ele foi parar no Egito. E Deus, pela sua misericórdia, tornou aquilo uma bênção por José. O plano de Deus para o povo dele sempre foi Canaã. E é por isso que eles saíram do Egito de novo para Canaã. Houve um desvio dos planos de Deus. O Egito foi um desvio do plano de Deus para a nação de Israel. Mas a culpa foi de quem? Das decisões erradas dos irmãos de José. Então, decisões erradas que nós tomamos nos levam à escravidão. E aí Deus vem e nos tira da escravidão, e na dificuldade à nossa frente nós dizemos, ir para o céu é muito difícil, eu prefiro voltar à escravidão. Porque ir para o céu é difícil. E nós murmuramos. E nós geramos, então, em nosso coração, a rebelião. E rebelião, nós sabemos que Deus odeia a rebelião. Quem foi o primeiro rebelde contra Deus? Lúcifer foi o primeiro rebelde contra Deus. E ele foi punido por Deus. Toda rebelião gera punição. Toda rebelião gera punição. Quando nossos filhos se rebelam contra nós, o que acontece com eles? Por quê? Nós deixamos de amá-los? Não. Mas toda rebelião gera punição. Porque é a única maneira de se extinguir a punição. A rebelião é com punição. E é interessante, irmãos, a gente pensar um pouquinho. E quando Deus fala aqui, no versículo 11, e diz o Senhor a Moisés, até quando me provocará este povo? E até quando me não crerão por todos os sinais que fiz no meio deles?
E aí ele fala assim, com pestilência o ferirei, o rejeitarei e farei de ti um povo maior e mais forte. Deus estava dizendo, este povo não serve para mim. Ó, difícil ouvir isso, hein, irmãos? O próprio Deus, que havia tirado eles do Egito, agora está dizendo para Moisés, Moisés, esse povo não me serve. Eu não quero mais este povo. Por quê? Por causa da rebelião. E se nós sabemos da história de Israel. Deus continuou com o povo por causa do clamor de Moisés. Moisés falou, não, Senhor, não. O Senhor vai continuar sendo Deus desse povo, nós vamos junto aqui. E Deus atendeu Moisés. Porque se Moisés dissesse, tá bom, Senhor, acaba com esse povo aí, que não presta mesmo, né? Porque era isso que Deus falou para Moisés, esse povo aí, ó, não dá. Irmãos, como é chegar ao ponto de Deus falar, esse povo aí, ó, eu não quero mais esse povo. Eu não consigo imaginar uma sentença dessa sobre a minha vida. Mas às vezes eu estou provocando Deus com a minha murmuração. Eu estou gerando com ela rebelião. Ah, mas eu não concordo com isso não. E eu vou achando pessoas que colaboram com a minha ideia e eu vou fazendo um ajuntado ali de pessoas e de repente eu provoco uma rebelião. Cuidado com rebeliões, irmãos. Deus pune e pune severamente quem se levanta contra as coisas dele e contra os líderes que ele tem colocado. Moisés era líder colocado por Deus, não foi o povo que escolheu Moisés, foi Deus. Mas aqui eles estavam, vamos tirar Moisés, vamos por outro e esse nos leva de volta para o Egito. Sabe o que aconteceu com esses que fizeram essa rebelião? Nenhum deles chegou à terra prometida. Nenhum deles viu a terra que mana leite e mel. A não ser Josué e Calebe, que foram os que disseram, não, os 10 aí estão errados, dá para ir lá e vencer sim, a terra é boa e dá para ir lá. Mas todos esses que fizeram essa rebelião não entraram na terra prometida. Cuidado com rebelião. Pode te tirar do céu. Cuidado, irmão. Rebelião sem motivo justo nos leva longe do céu. Lúcifer achou que podia se rebelar contra Deus. E não sei quantos milhares de anos faz que ele perdeu o céu para todo sempre. Cuidado, irmão. Murmuração que gera rebelião nos leva ao inferno. Nos tira da terra prometida. Cuidado, muito cuidado com a rebelião. Ela é gravíssima diante de Deus. É gravíssima diante de Deus. E nós estamos nos acostumando a não ver desta forma. Nós estamos nos acostumando a sermos rebeldes à ordem de Deus. Deus fala, a gente não vou fazer. Deus nos cobra algo, a gente não vou fazer. Deus nos acorda de madrugada para orar, está frio, não vou orar. Deus nos manda visitar alguém, não, hoje eu tenho muito compromisso. E nós estamos cada dia arrumando uma rebelião contra Deus. Parece coisinha tão pequena, irmãos. Mas são coisinhas pequenas que vão corroendo o nosso temor a Deus. Porque não é de uma hora para outra que a gente perde o temor a Deus. É com coisinhas que nós vamos deixando entrando na nossa vida e que nós vamos dando a desculpa, mas só isso
não tem problema nenhum. Ah, só isso não é nada. Ah, só isso. Rebelião. Quando Deus te pedir algo, irmão, faça. Ainda que você não entenda, ainda que você não concorde, tem uma coisa que eu tenho aprendido com Deus, é que Deus não quer a minha opinião. Deus não está nem aí para a minha opinião. É só a minha opinião. Ele quer a minha obediência. A minha opinião não tem diferença nenhuma para Deus. Ele só quer de mim obediência, irmãos. Aquilo que eu acho, que eu não acho, Deus não está nem aí. Nós é que achamos que, eu vou conseguir convencer Deus de alguma coisa. Irmão, nós não convencemos Deus de nada. Deus sabe o que Ele quer, como Ele quer e onde Ele quer. Quem eu penso que sou para achar que eu vou ensinar a Deus como agir. Ignorância minha, achar que a minha opinião é relevante diante de Deus. Não é. Não é. A minha obediência, sim. Mas a minha opinião... E eu tenho um texto que Deus fala assim, então vamos contender comigo, Jeremias. Vamos lá então, né? Me mostra aí as tuas razões. Me mostra as tuas razões. E aí depois eu vou mostrar as minhas e vamos ver quem tem razão, né? Sempre esse texto fala muito comigo, né? Quando Deus fala isso para o profeta, vamos lá então. Você quer debater? Então vamos debater então. Vamos ver qual dos dois tem razão aqui. E é isso, irmãos. Pense, irmãos, que Deus está preocupado com a sua opinião. Ele não está. Porque Deus nunca perde o controle das coisas. Deus sabe muito bem a direção que Ele quer, para onde Ele quer ir. Deus sabe, não importa a nossa opinião. Muito menos Deus precisa que a gente lembre Ele de alguma coisa. Se Deus tem promessa para a tua vida, Ele não é como nós que esquecemos do que a gente promete. Porque às vezes a gente promete coisa para os outros e esquece, né? Mas Deus não é igual a nós, Ele não esquece. Se Deus tem uma promessa para a tua vida, vai se cumprir, irmão. Fica de boa aí que vai se cumprir. No tempo de Deus. Ele não vai esquecer da promessa, Ele não vai se cumprir no tempo de Deus. Pode ter certeza que Deus vai fazer essa promessa ser cumprida na sua vida. Então, só agradeça, mas cuidado com a rebelião. Muito cuidado. Porque, irmãos, a gente acha que não tem problema, que é só uma coisinha. E nós não estamos vendo o tamanho e a gravidade que isso pode ter na vida nossa como cristãos. Nós podemos perder, como este povo perdeu a oportunidade de entrar na terra prometida. Eles não entraram. Deus continuou levando esse povo para lá. Mas esse povo que tentou fazer uma rebelião, eles não conseguiram entrar na terra prometida. Outra coisa que torna o murmurar tão grave, porque nos cega, perdendo a noção de justiça. Versículo 10. Então disse toda a congregação que os apedrejassem com pedras. Olha, aqui é depois que Josué e Caleb se manifestam e falam, não, gente, espera aí, a terra lá é boa, né? Deus nos cuidou até agora, Deus vai cuidar, Deus vai nos dar a terra prometida, tal. O que acontece? Em vez do povo, então, parar e analisar a fala de Josué e Caleb, e analisar, não, espera aí, acho que, né, vamos ponderar, então. Eles falam assim, eles se levantam e dizem, não, vamos apedrejar
Josué e Calebe. Irmãos, olha, o que a murmuração fez? Ela tirou todo o senso de justiça. Por que eles mereciam ser apedrejados? Qual era o erro deles? Eles falar que não, que Deus tinha estado com eles até ali, que Deus não ia deixar né? E eles falam, se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará a terra que emana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. Foi isso que eles falaram. Qual foi a reação do povo? Vamos apedrejar. Vamos matar Josué e Calebe. Já se viu? Perderam totalmente o senso de justiça. Uma opinião contrária, eles não aceitaram. Vamos matar. Por quê? Quem eles pensam que são? A murmuração nos leva a perder o senso de justiça. Porque daí, irmãos, nós já arquitetamos todas as coisas que quando alguém chega nos dizer uma outra versão, a gente não aceita. Imagina, quem é essa pessoa para vir falar contra aquilo que eu já arquitetei na minha cabeça? Nós perdemos o senso de justiça. Nós perdemos a capacidade de avaliar. Mas, poxa, se a pessoa está falando isso, a pessoa está querendo ajudar. A pessoa está querendo me mostrar que há uma solução para o problema. Puxa, talvez a pessoa está vendo de uma forma que eu não estou vendo. Mas quando nós murmuramos, nós perdemos o senso de justiça. Vamos apedrejar. A pessoa que tenta nos ajudar, não, está querendo o nosso mal. Ela não está querendo me ajudar. Sabe, irmãos, perder o senso de justiça é gravíssimo. É gravíssimo. Por isso que Deus ficou tão bravo com esse povo. Porque eles, ao invés deles olharem e se avaliar depois que Josué e Calebe se levantam e falam, não, Deus é conosco, Deus vai nos levar. Em vez do povo dizer, puxa, é mesmo, né? Deus já nos livrou de tanta coisa, Deus já nos fez tanto, então vamos lá que agora a coisa vai mesmo. Não, vamos matar esses dois aí que estão motivados demais. Né? Vamos matar esses que estão motivados demais. Quantas vezes, irmãos, nós perdemos o senso de justiça e aí nós vemos o irmão se quebrantando na presença do Senhor, tendo dons, e aí porque nós perdemos o senso de justiça, olha lá, aquele irmãozinho lá, está querendo aparecer. Olha lá, está querendo ser mais santo do que ele é. Olha lá, aquela pessoa lá, está querendo se mostrar. Nós perdemos o senso de justiça. Nós estamos querendo apedrejar. Nós só queremos derrubar quem não concorda conosco. Porque a gente perde o senso de justiça. O povo perdeu totalmente o senso de justiça. De quem eles eram e quem estava os levando à terra prometida. Então, irmãos, cuidado com a murmuração, cuidado perder seu senso de justiça. Muito cuidado. Eles estavam falando contra Moisés e contra homens de Deus. E, irmãos, é muito perigoso a gente falar sobre pessoas de Deus, porque chega ao próprio Deus. Chega diante de Deus. Então, nós precisamos tomar cuidado. Cuidado com nossas ações. Será que o problema não está em nós e não no outro? Será que quando a gente quer apedrejar alguém, o problema não está em nós? E não o outro que nos fez ficar bravos?
Será que não é a gente que está olhando com um olhar com falta de justiça? Nós devemos tomar cuidado, irmãos. Porque às vezes a pedra é para nós mesmos. Mas nós só estamos vendo o outro porque a gente perdeu o senso de justiça. Nós não precisamos, irmãos. O texto da ceia sempre fala comigo: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Porque, irmãos, nós temos esta capacidade de nos examinar. Eu não preciso que a Taimara me examine. Eu sei me examinar. E nós sabemos muito bem quando a gente está certo e quando a gente está errado. A gente sabe. O problema é que muitas vezes a gente não quer admitir que estamos errados. O povo aqui, ao invés de admitir que eles estavam errados e que Josué e Caleb estavam certos, eles não vão apedrejar Josué e Caleb. Para não admitir que eles eram errados. Então, quando o texto da ceia fala, examine-se o homem a si mesmo, é porque nós temos essa capacidade. Agora, quando eu me examino, eu quero ver os meus erros ou não? Eu quero aceitar as minhas imperfeições ou dar desculpa para elas antes de participar da ceia? Ah, mas é por causa disso, é por causa daquilo, é por causa daquilo. Ah, porque eu pequei, mas a culpa não foi minha. Irmãos, o diabo, eu não posso pôr a culpa do diabo nem no pecado. Vocês sabiam disso? Porque a única coisa que ele faz é nos tentar. Ele pode nos tentar. Mas a decisão de pecar é minha. Não posso nem dizer que a culpa foi do diabo. Ele só fez o papel dele, que foi me tentar. Tentar me iludir com o pecado. Eu aceitar a ilusão, é eu. Entenderam? O diabo não pegou a fruta e enfiou na boca da Eva. Nem Eva pegou a fruta e enfiou na boca de Adão e você vai comer à força. Ainda que há uns memes por aí que digam o contrário. A decisão foi pessoal. Ele só mostrou, ele disse que era bonita, ele fez aquela coceirinha, mas quem foi lá, pegou e comeu foi a Eva. E ela oferece para Adão, e Adão pega e come. Nenhum fez nada forçado. A decisão é nossa. Por isso que o texto da ceia diz, examine-se a si mesmo. Então coma e beba. Do quê? Do que simboliza o sacrifício de Jesus pelo pecado. Exatamente pelo pecado. Que na cruz Jesus precisou morrer por causa do pecado. Que eu quero participar da ceia com Ele, sem confessar e sem deixar. Olha só. Então, irmãos, cuidado com a murmuração, porque nós perdemos a noção de justiça. E nós precisamos ser justos, termos a noção de justiça. Nem toda murmuração é ouvida por todos, porque nós vimos que a murmuração é sussurros. Às vezes, interiormente. Mas toda murmuração chega a Deus, tornando o nosso murmurar pecado. Nem toda murmuração as pessoas conhecem. Mas toda murmuração chega diante de Deus, tornando a murmuração pecado. Então, irmãos, parece uma coisa que não é tão grave, mas é grave. Deus teve misericórdia do povo por causa de Moisés, que intercedeu ainda pelo povo.
Moisés, ele intercedeu a Deus para que Deus não destruísse o povo. Então, Deus, pela intercessão de Moisés, não matou ali, na hora, o povo. Mas este povo perdeu tudo o que Deus tinha planejado para ele. A terra boa, o lugar bom, eles perderam tudo. Será que a gente não está perdendo muita coisa por causa da nossa murmuração? Será que nós estamos deixando de conquistar muita coisa por causa da nossa murmuração? Que a gente acha que ninguém vê, que ninguém ouviu, foi só um sussurro. Esse sussurro chegou ao céu, irmãos. Então nós precisamos tomar cuidado. Murmuração é pecado. E pecado precisa ser abandonado. Ele não pode fazer parte da nossa vida. Então toda murmuração deve ser deixada da nossa vida. Vocês vão ver, quando nós tirarmos isto, nós vamos ter uma mente mais saudável, nós vamos ter uma visão, nós vamos ter a visão de Josué e Calebe. A visão otimista e não a visão pessimista. Nós vamos ter a visão de Josué e Calebe. Não, a terra é boa mesmo, o Senhor nos trouxe até aqui, Ele vai nos dar a terra prometida. Irmãos, Deus nos trouxe até aqui. Continue olhando para o céu, você vai chegar lá. É difícil? É. Mas se Deus te sustentou até aqui, Ele vai te sustentar até Ele voltar ou até nós partirmos com Ele lá. Então, tenha uma visão vinda de Deus, não a sua visão humana, que é uma visão que nos leva à murmuração. Então, que nós possamos, nesta noite, realmente nos colocarmos na presença do Senhor e abandonar toda e qualquer murmuração no nosso coração. O texto de Mateus diz assim: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se forem maus, todo o teu corpo perecerá. A murmuração, ela é fruto de uma visão errônea. O pessimista, ele nunca vê algo bom, ainda que aquilo seja bom. E então é importante nós ter uma visão, como disse a pastora, uma visão vinda de Deus, porque nós vamos ter os olhos bons para as coisas, ainda que sejam difíceis. A vida cristã nunca foi fácil. E se nós tivermos uma visão pessimista, ela vai ser mais difícil ainda. Então nós precisamos ter uma visão otimista. Por quê? Porque o que nos espera é o céu, ainda que aqui seja difícil. Então a nossa visão deve ser sempre mirando o céu, otimista. Não, eu vou chegar lá. Esses pessimistas ali que murmuraram e se rebelaram, eles não chegaram na terra prometida. Deus não matou eles ali naquele instante, mas eles morreram na caminhada. Então é isso que acontece quando nós temos uma visão negativa, uma visão pessimista. Nós não chegaremos lá. O nosso objetivo é chegar no céu. Quando nós tivermos uma visão de Deus, que é os olhos bons, todo o teu corpo terá luz, ainda que a caminhada com Cristo seja turbulenta, mas ela não será tão difícil assim. A vida cristã é maravilhosa, porque o que nos espera é o céu, o que nos espera é Jesus Cristo. Então a vida cristã é maravilhosa, ainda que tenha turbulências.